Então vamos lá, vamos dar continuidade à nossa aula de Direito Administrativo. Nós acabamos de falar sobre os poderes, sobre a separação dos poderes, suas atividades típicas, suas atribuições atípicas, certo? E também nós falamos um pouco sobre o check and balance, né? Que é o sistema de freios e contrapesos que ele atua para que todo o poder ele não permaneça na mão de uma só pessoa. Pessoa, quando eu trago aqui, eu estou me referindo a um ente, né? Vamos para o nosso slide. Agora nós falaremos sobre governo. O que é o governo? Vamos trazer para mim de novo. O que é o governo? O governo ele vai ser o ente responsável por ditar as políticas públicas e administrativas do Estado. Por isso que quando a gente fala do chefe da administração, nós nos referimos a quem? Ao presidente da República, né? Porque se a gente pegar aqui, ó, vamos voltar para o slide. Se a gente pegar toda a estrutura da administração pública, ela vai se resumir nisso aqui, ó. Só um minuto. Ela vai resumir nisso aqui. Vamos para a canetinha vermelha aqui, é a canetinha que o professor mais usa. Aqui está a presidência, ok? Que virão alguns ministérios. Que aí depois vão vir alguns órgãos, departamentos, divisões, coordenações, não é isso? E aí aqui paralelamente nós vamos ter a administração indireta, que aí vão vir algumas empresas públicas, e tudo isso aqui, e essa administração indireta ela vai ter um vínculo, mas não uma hierarquia a esse órgão, mas tudo isso aqui vai vir de quem? Do chefe do executivo, que aqui no nosso exemplo foi do executivo federal. Mas olha só o que eu quero te dizer. Todas essas decisões elas vão partir de quem? Do chefe do executivo. O chefe do executivo no nosso país, do executivo federal, é o presidente da República. Então, quando nós falamos da função de governo, da função do chefe da administração, daquele que guia as políticas públicas, nós estamos falando do presidente da República. E por que no nosso país é o presidente da República? Porque nosso país adota o sistema presidencialista. E no sistema presidencialista é uma figura só. Vai ser o chefe de governo e o chefe de Estado. Ambas as atribuições elas estão unidas em um só indivíduo, né? Aquele que nós elegemos a cada 4 anos para ser o representante do país. Há de se destacar que existem diferenças nas atribuições de um chefe de governo e um chefe de Estado. A função do chefe de governo, majoritariamente, são as atribuições administrativas, e nas funções de chefe de Estado, são as funções que principalmente envolvem a soberania do país. Então é quando ele entra em contato com o chefe de outros estados soberanos, né? Ele está agindo ali em nome do chefe de Estado, né? Ele está representando toda a soberania da República Federativa do Brasil, né? E aí agora quando ele edita uma medida provisória para poder, vamos supor, medida provisória não, vamos dar um exemplo, quando ele edita um decreto para poder regulamentar alguma vantagem para determinada classe, o que ele está fazendo? Ele está dando uma canetada, a verdade é essa, mas ele está agindo como chefe de governo, tá certo? Então vamos dar uma lidinha aqui no nosso bloco. No que se refere a governo, o eminente autor, porque aqui faltou, mas eu estava falando de Eli Lopes Meireles, ok? Nos traz que governo é a expressão política de comando, de iniciativa e de fixação de objetivos do Estado e de manutenção da ordem jurídica vigente, ou seja, quem é que fixa os objetivos do Estado? É o chefe de governo. Ao governo caberá reger a função típica de Estado. Essa função ainda está relacionada à coordenação, estruturação, objetivo e domínio das ações de
políticas públicas, ok? Então quem é que vai comandar as políticas públicas do Estado? É o nosso presidente da República. Por que lá no começo eu disse que o Brasil adota o sistema presidencialista e por isso que é o presidente da República? Porque existe um outro sistema esse chamado de sistema parlamentarista. No parlamento, ou melhor, no sistema parlamentarista, que parlamento nós também temos, que é o nosso Congresso Nacional, no sistema parlamentarista, o presidente vai ser da seguinte forma, ok? Vamos ter o presidente ou monarca, que ele ocupará a função de chefe de Estado, ou seja, ele representará o país no exterior, exercerá funções típicas de soberania, né? Às vezes ele vai ser um presidente eleito e por vezes ele será um monarca, tá certo? Por vezes ele será um monarca. Mas também tem o chefe de governo. E o chefe de governo será quem? É o que se chama de primeiro-ministro. Esse primeiro-ministro raramente ele é eleito pelo povo, mas em outros casos ele é eleito pelo próprio parlamento. E onde é que entra o povo nisso? Entra no caráter representativo, tá certo? Você irá eleger um deputado e esse deputado irá eleger um primeiro-ministro, que é o chefe de governo. E olha só que interessante, Enquanto no sistema presidencialista é ado, cada um no seu quadrado, já no sistema parlamentarista, as funções elas não são tão divididas, o legislativo e o executivo. Por quê? Porque a gente já entendeu que o chefe do executivo será o primeiro-ministro. E o legislativo é quem coloca o primeiro-ministro no poder. Mas ele coloca, mas ele também pode tirar à medida que ele entende que o primeiro-ministro ele perdeu a confiança do povo. Tá? Em alguns sistemas parlamentaristas também, o primeiro-ministro pode convocar a dissolução do parlamento. Ok? Então você vê que é uma via de mão dupla, exige uma conversa e funcionaria muito bem no Brasil, né? A gente vê nos jornais, a gente acompanha, seria lindo uma vez que os presidentes e o parlamento aqui no Brasil nem sempre conversam entre si e aí que surge o famoso centrão para poder, sabe, aquela coisa, aquela politicagem. Quem mora em Brasília vai entender muito bem do que eu estou falando, né? Então essa é a diferença, mas eu também trouxe aqui no slide para você, porque obviamente eu não te deixaria desamparado. Sistema de governo é o modo como se dá a relação de poder entre o poder legislativo e o poder executivo. Não foi isso que a gente começou? Então ele poderá ser presidencialista, que vigora a independência entre os poderes, e o presidente da República acumula as funções de chefe de governo e chefe de Estado, que é o que acontece no Brasil. Já o parlamentarismo vigorará o que? A colaboração. Aqui a chefia de Estado é feita pelo presidente da República ou monarca, já a chefia de governo é feita pelo primeiro-ministro ou conselho de ministros. Agora, quando você vir algumas matérias, né, sobre o Japão, porque o Japão é parlamentarista, a Inglaterra é parlamentarista, né? Deixa eu ver o que mais. Se não me engano, a Escócia também é parlamentarista, se não me engano, até a França também é, tá? Eu posso estar falando besteira, mas eu acho que a França é sim. A Alemanha, né, quando a gente fala fulano exerceu o papel de primeiro-ministro, é isso, né? A Inglaterra né, que é o Boris Johnson, né? O Boris Johnson é o primeiro-ministro, a Angela Merkel foi o primeiro-ministro, entendeu? Então é isso que a gente tem que entender, que é isso o primeiro-ministro. O primeiro-ministro é nada mais ou menos que o chefe de governo, é o chefe de governo. Vamos para o nosso slide. CESP 2021 DPEM, que ocupa o cargo de agente penitenciário, porque agora com a alteração do artigo 144 ele virou policial penal, ok? Policial penal. No Brasil, as funções de chefe de Estado e chefe de governo são desempenhadas pela mesma pessoa, ok? Quando o presidente da República nomeia ministro de Estado, exerce a função de chefe de Estado. E quando mantém relações com o Estado estrangeiro, exerce a função de chefe de governo. Não foi isso que a gente aprendeu.
O que nós aprendemos é que as funções que exigem a soberania e a relação com outros estados é a função de chefe de estado. E aqui a questão que ela fez, ela inverteu. Essa questão é boa para você entender realmente o que se trata. Então a questão está erradíssima. A questão está erradíssima. Forma de governo. A forma de governo, por sua vez, será a república. Vamos lá, vem aqui para mim. Vamos falar um pouco sobre a república. Há muito tempo vigorava, não só no Brasil, como em vários países, o sistema o princípio de the king can't wrong, né? O rei não pode errar. Então tudo aquilo que o monarca, tudo aquilo que o detentor do poder decidia, aquilo ali era válido, ele sequer respondia por aquilo, né? Então se a gente trazer um pouco mais também, não havia uma separação muito nítida do que era coisa do Estado e o que era coisa do monarca, coisa do detentor daquele poder. Então ele acabava utilizando do aparato do Estado para se perpetuar no poder, entendeu? E quando foi que isso mudou? Quando surgiu a República. Por isso que o Brasil é uma República Federativa do Brasil. Né? A gente ouve a República Federativa. Agora a gente sabe o que é a República. E quais são as características da República. Olha aqui, tem aqui, olha só, a responsabilidade dos seus governantes. Então o rei não só pode errar, como se errar ele será responsabilizado. Ao menos é isso, né? É isso que temos. A igualdade formal, ou seja, todos serão iguais perante a lei. O caráter eletivo, ou seja, ele será eleito por meio de eleições, obviamente. O caráter representativo, uma vez que ele estará representando o cidadão, não só o chefe de poder, mas também todos aqueles membros do parlamento. E o caráter transitório, que é a alternatividade, a verdade, alteratividade de poder. Uma frase que eu gosto muito quando a gente traz aqui o princípio republicano é que a república, o princípio republicano, a própria democracia, ela não veio para colocar os bons no poder, mas para tirar os ruins, né? Para permitir a saída dos ruins, porque senão nós ficaremos eternamente num limbo. É por isso que muitos países sequer permitem a recondução de um chefe de Estado no cargo, ou de um chefe de governo. Por quê? Porque senão toda a população ela fica lá refém e vira o quê? Vira uma monarquia. Né? Vira uma monarquia porque a pessoa passa a vida inteira no poder, não há uma alternância. A alternância ela é boa. Tá? Ela é boa. A gente vê ali os Estados Unidos, não que ali seja um exemplo, né, de democracia, um exemplo a ser seguido como todo mundo pensa, mas é um bom exemplo. Né? É um bom exemplo. Né? Por quê? Porque ali você vai notar uma alternância. Né? Ora um partido republicano ganha, ora o partido democrata. E ele vai tendo alternância, faz com que a população ela entenda os dois lados da moeda. Né? Vai entender o que é a esquerda, vai entender o que é a direita, né? Às vezes vai entender o que é o centro, no caso do Brasil. Mas assim, atualmente no Brasil essa diferença de esquerda e direita ela foi perdida. Mas dá pra gente entender muito bem o meu exemplo, ok? Vamos voltar para o slide agora que a gente já entendeu o que é a forma de governo. Então se a gente for pegar na nossa questão falar de sistema de governo, nós saberemos que o nosso é presidencialista. E na nossa forma de governo, é a república. Ok? Ok? Vamos embora. Hoje o professor tá meio assim, né? Tá meio... Mas calma, que essa matéria é chata. Na hora que chegar a matéria boa, quando chegar a matéria boa, quem viu o direito penal comigo pro Ibama, quem viu o direito constitucional, né? Na hora que a gente começou a falar de remédios, aí viu que deu aquela animada, deu aquela acordada. Mas calma que o professor, são 11 horas da noite, o professor tá gravando aula, o professor acabou de sair de uma gripe, mas aqui, daqui a pouco a gente vai esquentando, E a barba do professor, não sei, não gostei da minha barba hoje não, viu? Tô gostando não, vou ligar no barbeiro,
Estado, governo e administração pública. Nós já vimos o que é Estado, nós já vimos o que é governo, agora sim, agora nós veremos o que é a administração pública. A administração pública, olha só, ela poderá ter dois sentidos. Dois sentidos, a gente vai ter aqui o formal, orgânico e subjetivo. Vamos ser bem sinceros? Vamos ser bem sinceros que você precisa gravar de formal, orgânico e subjetivo. Você grava esse nome aqui. E você grava isso aqui, ó. Quem? Acabou. Acabou. Por quê? Porque para o critério formal, orgânico ou subjetivo, será a administração pública os agentes, os órgãos e as pessoas jurídicas. Ou seja, pouco importa para esse sentido, o que é que está sendo feito, mas o que importa aqui é quem faz. Quem faz. Então, formal, orgânico ou subjetivo é quem faz. Como é que eu vou lembrar isso? Olha só, grave que no formal, orgânico ou subjetivo, no FOS, é OAB. Órgãos, agentes e bens. Ok? Órgãos, agentes e bens. Você vai lembrar. E aí, na questão colocar pessoa jurídica, você já ia se atenta. E por que tem órgãos e pessoas jurídicas? Um órgão não é uma pessoa jurídica? Você terá sua resposta na nossa aula de organização administrativa. Agora não, tá? Agora não, porque é uma conversa um pouco mais longa, mas fica aí a dúvida. Fica aí a dúvida, já em sentido material, objetivo ou formal. Aqui não era para ser formal, tá? Aqui era para ser funcional. Funcional, destaque-se o que? O que. É o que se faz. É o que está sendo feito. Ok? Então lembre-se, enquanto no formal, orgânico e subjetivo era quem faz, aqui no material e funcional é o que está sendo feito. O que está sendo feito. Aquela ali é uma atribuição da administração pública. Aí não me importa quem está fazendo. Não me importa quem está fazendo, desde que seja uma atribuição da administração pública. Mas esse critério ele já vem aqui, ó. Ele já traz para a gente o que pode ser considerado. Olha só, vai ser a polícia administrativa, o serviço público, aqui eu vou apagar porque é fomento e não formento, e a intervenção. Vamos falar de um por um aqui. O que vai ser a polícia administrativa? A polícia administrativa ela ocorre sempre quando o Estado, quando ele está em posição de superioridade ao particular, ele consegue fazer com que um particular faça ou deixe de fazer alguma coisa. Quando a Anvisa ela entra para fiscalizar um local, ela está exercendo o seu poder de polícia administrativa. Por favor, não confunda a polícia administrativa com a polícia judiciária, que é a polícia civil, né? Ou com a polícia ostensiva, que é a PM. Não, aqui o que a gente está falando é a polícia administrativa, são o caráter coercitivo que o Estado pode ter, ou seja, o caráter obrigatório que o Estado pode ter de te obrigar a fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Quando o Detran chega ali e te dá uma multa, ele não está agindo como uma polícia judiciária, ele não está te investigando, ele está te dando uma multa administrativa. Ela tem um caráter repressivo e um caráter educativo, ela está ali para te educar. Entendeu? Então é essa polícia administrativa. Sempre quando a administração ela fizer algo que irá adentrar no seu mérito, no seu patrimônio, né? Na sua liberdade, ela está ali exercendo uma função de polícia administrativa, tá certo? Então vamos continuar, vamos para o nosso slide. Agora nós temos o serviço público. O serviço público, cadê minha canetinha? Tá aqui. O serviço público é todo aquele agir do Estado, né? Então, quando entra a saúde, a educação, é quando o Estado ele pratica ali, ele coloca em prática todos os seus direitos de segunda geração. Quando o Estado agirá a favor da pessoa. E agora, o que é o fomento? O fomento é muito interessante, tá? É quando o Estado ele entra, seja com dinheiro, seja com agentes públicos, para poder incentivar determinada área, né? O que é o BNDES?
é um fomento às empresas para que elas possam crescer com taxas menores, taxas essas que você pega com o governo. Né? Isso é o fomento. Fomentar, a própria palavra fomentar é você alimentar algo, né? Você apoiar algo. Fomentar é você apoiar. Então as atividades de fomento são as atividades onde a administração ela apoia algo. Então não sobra aqui somente, olha só, a intervenção. A intervenção. E o que vai ser a intervenção? Olha só, quando a Caixa Econômica Federal ela age, apesar de ser uma empresa pública, ela age na economia, o governo ele está intervindo. Por que ele está intervindo? Ele está intervindo para que o cidadão, um particular, ele tenha condições melhores de comprar a sua própria casa, ele tenha acesso a serviços bancários, que na criação da Caixa não era qualquer pessoa que podia ter acesso a banco, na verdade pouquíssimas pessoas. Então veio para democratizar, não é igual hoje que em determinados bancos roxos você tira uma foto do seu documento, tira uma foto sua sorrindo, pô, não tem um documento aqui, aí vamos fingir com as canetas, você faz menção. Pronto, você tem uma conta. Tem uma conta e tem R$50 de limite, né? E a pessoa ainda fica no Twitter defendendo o tal banco que deu R$50 de limite para ela. Cuidado, meu filho, pelo amor de Deus, dê valor no seu nome, né? Você tem score 850 e você tá aí feliz com R$50 de limite, né? Vale lembrar que durante muito tempo, é rancor, tá? É rancor porque durante muito tempo o Nubank não me deu nem R$50 de limite. Aí eu, eita, falei o nome. Posso sair daqui não. Eu vou cortar porque eu não sei não. Vocês estão chegando agora, é aula 1. Eu não sei se a denúncia vem. Mas vamos continuar. Então isso é a intervenção. Já temos uma questão aqui, analista de controle externo, ou seja, concurso pica, concurso pica. Vamos ver. As tarefas precípuas da administração pública incluem prestação de serviços públicos, ok. Fiscalização contábil, não. Realização de atividade de fomento. Já estava aqui logo na B. Eu gosto é quando tá na D. Eu gosto quando tá na D, que aí eu fico ensinando cada vez mais. Vamos ver, rejeição normativa? Não. Aprovação orçamentária? Maybe. Incentivo social, que é o fomento. E a solução de conflitos normativos? Não. Exercício poder jurisdicional? Não. Isso aqui é função do judiciário. Poder de polícia, aqui sim, ok? Vamos lá, CESP 2017, analista judiciário, o Conselho de Administração Pública em seu aspecto orgânico designa a própria função administrativa que é exercida pelo Poder Executivo. Beleza, no aspecto orgânico, nós já sabemos que formal, orgânico ou subjetivo é o AB. Órgãos, agentes e bens. Sendo órgãos, agentes e bens, nós já sabemos que é o que? Não, nós já sabemos, perdão, o professor está doido. Nós já sabemos que é quem. Quem está fazendo. Certo? Quem? Vamos ver aqui o que está falando. Designa a própria função que é exercida pelo poder executivo. Olha só, a própria função administrativa ela está no critério funcional ou no critério material. Ok? Lembre-se que a função administrativa é o que está sendo feito. Então a questão está errada. CESP 2016, DPU, técnico em assuntos educacionais. A função administrativa é exclusiva do Poder Executivo, não sendo possível seu exercício pelos outros poderes da República. Não, nós já falamos sobre isso. Nós já falamos que os outros entes, quando eles exercem funções administrativas, eles têm essa função atípica. Então nós vamos colocar um errado gigante nessa questão. Direito público e direito privado, aqui já é um outro tópico. Vamos fazer o seguinte, vamos só recapitular tudo que a gente viu para a gente fechar esse bloquinho antes de começar um outro, ok? Vamos correr aqui.
Nós já vimos que o Estado, sobre Eli Lopes Meirelles, sociológico, é a corporação territorial dotada de um poder de mando originário. Sob aspecto político, é uma comunidade de homens fixada em um território com poder superior de ação, mando e correção. E sob prisma constitucional, é uma pessoa jurídica territorial soberana. Estado é formado pela junção de alguns elementos, que é o território, o governo e o povo. Beleza, aqui é só um ipsiliteris da Constituição. Forma de Estado, a gente viu a diferença de forma de Estado unitário para forma de Estado para federação cooperativa. E lembre-se que aqui, indissolubilidade do vínculo federativo, ou seja, uma cidade não pode pedir para sair, tal qual faz o membro do BOP. A forma de Estado, federalismo dual, federalismo cooperativo, beleza. Forma de Estado, que beleza, a gente já falou que ele é autônomo. Olha só, autonomia é diferente de soberania. Por que isso? Porque só a República Federativa do Brasil detém soberania. Autonomia consiste na faculdade dos estados regindo sua própria estrutura, respeitando os limites constitucionais. Regime político, nós já vimos que é o Estado democrático de direito, todas as pessoas estão sujeitas ao império da lei. Poxa, agora que eu vi que nesse bloco aqui, provavelmente eu já tenho dito do The King's Can't Wrong, né? E o professor, como você pode notar, tá até com outra roupa. Então, ele esqueceu que ele já tinha dito esse exemplo aqui. Mas vamos continuar. No Brasil é o princípio representativo. Aqui não tem muita coisa que a gente possa reforçar, não, né? Poderes da União, dependentes e harmônicos entre si. Gente, não tem muito que a gente possa revisar aqui nesse bloco. Eu gosto de fazer essa revisãozinha com a galera. Mas olha só, 5 minutinhos de descanso. Pisca, 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 pisca. Abraça sua mulher, abraça seu cachorro, abraça seu marido, abraça seu gato, né? O professor vai tomar um cafezinho preto aqui, vai tomar uma água, porque agora começa a ficar legal. Agora é direito. Agora o professor vai, nós vamos voar. Então abaixa o volume do seu telefone, do seu celular, do seu computador, que agora é gritaria. Agora vai começar. Um beijo daqui 5 minutos.